Olá, seja bem-vindo ao Relato das Sombras. Você acredita em espíritos que caminham entre nós? O que vou revelar agora não é apenas um relato. É um grito de desespero de alguém que convive diariamente com presenças que a maioria prefere acreditar que não existem. Prepare-se para mergulhar em uma história real, perturbadora e carregada de tormentos espirituais, onde cada noite se torna um pesadelo sem fim. O que você vai ouvir a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. A casa, onde os mortos nunca dormem. Eu nunca pensei que seria o tipo de pessoa que escreveria algo assim. Sempre fui cético, mesmo tendo crescido em uma família religiosa. Acreditava que tudo podia ser explicado pela ciência, pela lógica, por algum fator natural que ainda não compreendíamos. Mas depois do que vivi e do que ainda vivo, só consigo dizer uma coisa. Existem coisas neste mundo que não podem ser compreendidas, apenas temidas. Tudo começou quando eu me mudei para aquela casa. Era uma construção antiga, com paredes de tijolos já gastos e marcas de infiltração que o tempo havia deixado. O preço era absurdamente baixo para o tamanho do lugar. E como eu estava desesperado para sair do apartamento abafado onde morava, não pensei duas vezes. A corretora apenas me disse que a casa tinha história, mas não entrou em detalhes. Eu não perguntei. Hoje penso que deveria ter perguntado. Na primeira noite já percebi que havia algo errado. A casa tinha um silêncio pesado, sufocante, como se o ar estivesse mais denso do que o normal. Qualquer som ecoava. O ranger do piso de madeira, o bater das portas com o vento, até a minha própria respiração parecia amplificada. Ainda assim, achei que fosse apenas coisa da minha mente tentando se acostumar ao novo ambiente. Os dias seguintes trouxeram pequenos sinais. Às vezes, eu acordava no meio da madrugada com a sensação de estar sendo observado. Outras vezes, encontrava objetos fora do lugar, mas sempre me convencia de que tinha me esquecido de onde havia colocado. Uma noite, enquanto assistia a TV, ouvi nitidamente passos no corredor. O barulho era lento, compassado, como se alguém deslizasse os pés no chão. Corri até o corredor, mas não havia ninguém. Fiquei ali, parado, com o coração martelando no peito, encarando o vazio iluminado apenas pela luz fraca do abajur da sala. Com o tempo, os acontecimentos foram ficando mais intensos. Portas que batiam sozinhas, lâmpadas que piscavam mesmo. Após a troca, vultos que eu via pelo canto dos olhos. Mas o pior era a sensação. Não era só medo. Era como se algo dentro da casa sugasse minha energia, me deixasse mais fraco, mais doente. Eu acordava exausto, com olheiras profundas e dores no corpo. Comecei a sonhar com coisas que não sabia explicar. Pesadelos de rostos desfigurados, gritos abafados, sombras me sufocando. Em alguns desses sonhos, eu estava deitado na minha própria cama, incapaz de me mover enquanto figuras escuras rodeavam meu corpo. Acordava gritando, encharcado de suor, e jurava sentir um peso em cima de mim, como se alguém ainda estivesse ali. Não demorou para que os sonhos se misturassem com a realidade. Muitas vezes acordava e via no canto do quarto uma silhueta parada, imóvel, me observando. Era alta, com membros longos demais para serem humanos, e o rosto sempre escondido na escuridão. Eu piscava, e ela desaparecia, mas a sensação permanecia. Eu não estava sozinho. Certa noite, o que era apenas insuportável se tornou aterrorizante. Estava deitado, quase pegando no sono, quando ouvi um sussurro. Era baixo, mas perto, muito perto, como se alguém tivesse colocado os lábios no meu ouvido. As palavras não eram claras, mas o tom era ameaçador, carregado de ódio. Meu corpo inteiro congelou. Não tive coragem de me mover. Então,
Ouvi outro sussurro, vindo do lado oposto da cama. Depois outro. Logo parecia que vozes murmuravam ao meu redor, em línguas que eu não entendia. Levantei num pulo, acendi todas as luzes, mas nada. Nada além do silêncio sufocante. Eu já não sabia se estava ficando louco ou se aquilo era real. Mas, então vieram as marcas. Comecei a acordar com arranhões pelo corpo. Primeiramente leves, superficiais, como se eu tivesse me coçado durante o sono. Depois mais fundos, deixando sangue nos lençóis. Um dos cortes se formava em 3 linhas paralelas como garras. Lembro de passar horas encarando aquilo no espelho, tentando encontrar uma explicação lógica. Não havia. A cada dia, eu me isolava mais. Amigos me ligavam, queriam visitar, mas eu inventava desculpas. Eu não queria que ninguém entrasse naquela casa. Parte de mim temia que fosse perigoso. Outra parte se envergonhava de admitir o que estava acontecendo. Mas a verdade é que eu não queria dividir aquele tormento. E então começaram as manifestações físicas. A primeira vez foi na cozinha. Eu estava preparando café quando ouvi o som alto de vidro se estilhaçando. O copo que estava na minha mão simplesmente explodiu, como se tivesse sido esmagado por uma força invisível. Os estilhaços voaram em todas as direções, cortando minha pele. Fiquei paralisado, segurando apenas a alça do copo quebrado. Outra vez, enquanto caminhava pelo corredor, senti algo me empurrar com tanta força que caí contra a parede. O impacto deixou um roxo enorme no meu braço. Eu sabia que estava sozinho em casa, mas a sensação era clara. Alguém queria me machucar. As noites se tornaram impossíveis. Eu já não dormia mais. Ficar de olhos fechados era dar oportunidade para que aquilo se aproximasse. Passei a ouvir passos dentro do quarto, respirações pesadas perto do meu rosto, e uma vez senti claramente uma mão gelada segurar meu tornozelo e me puxar para fora da cama. Caí no chão, atônito, e a sombra que sempre via estava ali, no canto imóvel. Dessa vez não desapareceu. Ficou parada por longos segundos até que eu piscasse novamente e sumiu. A essa altura, minha sanidade já não existia. Eu andava como um zumbi sem conseguir trabalhar, sem conseguir me concentrar. Minha pele estava pálida, meus olhos fundos, e a cada dia eu parecia mais doente. Eu sentia que aquela casa não apenas me atormentava, ela me consumia. Então, vieram as vozes claras, não mais sussurros, não mais murmúrios. Vozes fortes, altas que ecoavam pela casa, chamando meu nome, rindo, gritando comigo. Às vezes era uma mulher chorando, outras vezes um homem com ódio. Eu cobria os ouvidos, mas o som parecia vir de dentro da minha cabeça. A pior noite de todas foi quando acordei e encontrei todas as velas da casa acesas, dispostas em círculo no meio da sala. Eu nunca as acendi. Nunca. Mas estavam lá, iluminando símbolos desenhados no chão com algo que parecia sangue seco. O ar estava gelado, insuportavelmente pesado. Foi a primeira vez que pensei em fugir. Mas quando tentei abrir a porta, ela simplesmente não se mexeu. Nem a porta da frente, nem as janelas. Todas pareciam seladas. Fiquei preso naquela sala até o amanhecer, quando de repente tudo voltou ao normal. Desde então, já não sei o que é real e o que é alucinação. A cada dia sinto que perco mais da minha mente. Mas há algo que tenho certeza. Não estou sozinho nesta casa. Nunca estive. Eles estão sempre aqui e estão me destruindo, pouco a pouco. Escrevo este relato não como um pedido de ajuda, porque sei que ninguém pode me salvar. Escrevo como um aviso. Se algum dia encontrar uma casa onde o preço parece bom demais, onde o silêncio parece mais pesado do que o normal, fuja.
Eu não fugi. Agora sou apenas mais um dos que convivem com os mortos que nunca dormem. Mesmo agora, enquanto termino de escrever estas palavras, sinto que não estou só. O ar ao meu redor pesa, como se mãos invisíveis se estendessem para sufocar o último sopro de paz que ainda me resta. As vozes sussurram meu nome no escuro, e as sombras se movem sem que nada as provoque. Talvez este seja meu destino. Viver, aprisionado entre o mundo dos vivos e dos mortos, condenado a testemunhar o tormento eterno daqueles que nunca descansam. Se você chegou até aqui, apenas lembre-se: algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas. Relato 2. O eco das sombras. Desde que eu era criança, havia algo de errado comigo. Não sei explicar com clareza, mas sempre senti que havia algo ao meu redor, como se olhos invisíveis me observassem no silêncio mais profundo. Cresci em uma casa antiga de madeira, que rangia a cada passo e parecia respirar junto comigo. Meus pais, pessoas simples, nunca deram importância às minhas queixas. Eu dizia que via vultos, que ouvia alguém me chamar pelo nome no meio da noite, mas eles sempre respondiam: é só imaginação. No entanto, eu sabia que não era. Aos poucos, esses vultos se tornaram mais presentes. Primeiro eram apenas sombras atravessando o corredor, depois vozes sussurrando tão perto do meu ouvido que eu podia sentir o calor de um hálito inexistente. Eu fechava os olhos para dormir e sentia como se mãos invisíveis passassem por meu corpo, geladas e impacientes. Não eram sonhos. Eu estava acordado. Com o passar dos anos, aprendi a suportar, a fingir que nada acontecia. Mas a verdade é que a cada dia eu me sentia mais drenado, como se minha vida estivesse sendo sugada aos poucos. As pessoas ao meu redor diziam que eu parecia sempre cansado, doente. E talvez eu estivesse. Só que não por motivos comuns. Eu sabia. Aquilo que me acompanhava desde criança estava crescendo. Foi quando me mudei sozinho para um pequeno apartamento que as coisas pioraram de vez. Eu acreditava que ao deixar a velha casa da minha família, eu deixaria também os espíritos para trás. Mas me enganei. Eles vieram comigo. Na primeira noite, enquanto desfazia as caixas, ouvi passos pesados no corredor. Pensei que fosse o vizinho, até perceber que os sons vinham de dentro do meu próprio apartamento. Corri até a porta, mas não havia ninguém. Ainda assim, o som continuava. Passos lentos, arrastados, indo em direção ao meu quarto. Eu fiquei paralisado. A respiração curta, os olhos fixos na escuridão. Foi quando vi uma sombra alta, mais escura que a própria noite, parada diante da porta do quarto. Ela não tinha rosto, apenas uma presença que parecia me atravessar. Um cheiro de mofo e carne apodrecida encheu o ar. Tentei falar, mas minha boca não obedecia. Tentei me mover, mas minhas pernas estavam presas ao chão. Então ouvi claramente: você nunca vai se livrar de mim. A voz era seca, profunda, como se viesse de dentro das paredes. A partir daquela noite, o tormento se intensificou. As luzes piscavam sempre às 3 da manhã. Objetos se moviam sozinhos. As portas batiam com violência, mesmo fechadas. Eu via sombras atravessando o apartamento. E às vezes, sentia algo se deitar ao meu lado na cama. O colchão afundava como se um corpo invisível repousasse ali. E eu ficava imóvel, sentindo aquele peso frio e sufocante. Comecei a perder o sono. O trabalho foi afetado, minha saúde também. As olheiras profundas, o corpo fraco, a mente confusa. Alguns amigos se afastaram, outros diziam que eu estava ficando louco.
Mas eu sabia que não era loucura, era real. Decidi buscar ajuda espiritual. Procurei padres, pastores, médiuns. Alguns se recusaram a me ouvir, dizendo que certas forças não deveriam ser desafiadas. Outros tentaram rezar, benzer, purificar. Nada funcionou. Cada tentativa parecia deixar os espíritos ainda mais violentos. Uma noite, depois de uma sessão com um médium, acordei com arranhões profundos nas costas. As marcas eram como garras, 4 linhas vermelhas que ardiam como fogo. Lembro do médium dizendo, antes de ir embora, eles não querem que ninguém interfira. As semanas seguintes foram as piores da minha vida. Eu já não distinguia mais o que era sonho e o que era realidade. Eu caminhava pelo apartamento e via pessoas paradas nos cantos. Mulheres com os olhos vazios, homens com o rosto deformado, crianças chorando sangue. Eles não falavam, apenas me olhavam como se esperassem algo de mim. Uma madrugada acordei com o som de choro. Era baixo, mas insistente, vindo do banheiro. Levantei com o coração disparado e caminhei até a porta. Quando a abri, encontrei uma criança sentada no chão, as pernas cruzadas, os olhos escuros fixos em mim. O choro parou, o silêncio tomou conta. E então, a boca dela se abriu de forma antinatural, larga demais, revelando um vazio negro. Fugi dali. Corri para a rua, descalço, desesperado, sem olhar para trás. Passei a noite no carro tremendo com medo de voltar, mas no dia seguinte não tive escolha. Quando entrei novamente, encontrei símbolos riscados nas paredes, como se fossem entalhados com unhas ou lâminas. Frases incompletas, desenhos distorcidos, marcas que eu não lembrava de ter visto antes. O cheiro de podridão estava insuportável. Foi nesse ponto que percebi. Não eram apenas espíritos vagando ao meu redor. Era algo maior, algo que me queria por inteiro. Não se tratava mais de convivência, mas de posse. As vozes começaram a se multiplicar. Eu não ouvia apenas o meu nome, mas frases inteiras. Algumas imploravam por ajuda, outras me amaldiçoavam, outras riam, debochando do meu desespero. Às vezes eu me via no espelho e não reconhecia meu reflexo. O rosto parecia distorcido, os olhos mais escuros, como se algo estivesse me consumindo por dentro. E então, aconteceu a pior noite. Acordei, sufocando. Senti mãos invisíveis em meu pescoço, apertando com força. Lutei, debati, mas não havia ninguém. Minha visão escurecia. No último instante, consegui gritar. E tudo parou. Mas quando olhei ao redor, vi dezenas de silhuetas no quarto. Todas, paradas, imóveis, me observando. No centro delas estava ele. O mesmo vulto alto e sem rosto que eu havia visto na primeira noite. Só que agora, havia olhos. 2 pontos vermelhos brilhando na escuridão. Ele estendeu a mão para mim e disse: "Você já é meu." Desde então, não tive mais paz. As marcas em meu corpo aumentam. O som de passos me acompanha até fora de casa. Às vezes ouço batidas dentro das paredes como se algo estivesse tentando sair. Às vezes, sinto o cheiro de queimado mesmo sem fogo algum aceso. Minha sanidade está se esvaindo. Tento escrever para manter o controle, para registrar o que acontece, mas sei que ninguém vai acreditar. Só que eu preciso deixar registrado. O que me atormenta não é apenas um espírito, é uma legião. Algo antigo, perverso, que encontrou em mim um abrigo. Se alguém ler isso um dia, quero que saiba, não tente me ajudar. Não entre em contato comigo. O que me segue não aceita interferências. E já deixou claro que está disposto a destruir qualquer um que se aproxime. Eu sou apenas o recipiente, o canal. Minha vida já não me pertence.
Vivo atormentado, cercado, sufocado. E sei que, em breve, meu corpo não será mais meu. Quando esse dia chegar, quando eu finalmente ceder por completo, espero que ao menos minha alma encontre descanso. Mas no fundo, tenho medo de que até isso me seja negado. Porque o que me atormenta não quer apenas a minha vida, quer a minha eternidade. Mesmo agora, enquanto escrevo, sinto os próximos. O ar treme com sua presença, com um frio que penetra os ossos. Vozes que sussurram promessas de dor eterna. Cada sombra no canto do meu olhar parece ganhar vida própria. E mesmo com as luzes acesas, sei que eles não vão embora. Eu já não sei mais se sou eu quem os observa, ou se eles me observam, esperando o momento certo para consumir tudo que resta de mim. E talvez no fim, nem minha própria morte o satisfaça. Se você chegou até aqui, saiba que nem todos os espíritos descansam em paz. Alguns permanecem, observando, esperando, atormentando. Este relato é real, sombrio e perturbador. Compartilhe, comente se já sentiu algo inexplicável e prepare-se. Nem tudo que é visto pode ser esquecido. Se inscreva no canal, comenta, curte e compartilha. Canal Relatos das Sombras.